Piu. Piu, Piu. 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 piu, Piu. piu, Piu. piu, Piu. piu. Talks. Olá a todos, o meu nome é Marcos Eu sou a Inês. e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Talks. Nós somos pioneiros do agrupamento 1052 de Quarteira, que devido ao Covid-19 tivemos de arranjar uma alternativa para o nosso empreendimento anual e por isso criámos este podcast. O nosso primeiro convidado do podcast é das figuras mais importantes do escotismo da região. Está no movimento há 58 anos, tendo sido chefe regional por 3 mandatos, de 2010 a 2019. É o nosso grande chefe Cercas! Olá, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? chefe! Olá, Inês. Olá, Marcos. Então, o que é que Tudo contam? bem, chefe? Chefe, a minha primeira pergunta para si é: Sim. com um percurso destes no escotismo, como é que o chefe arranjou tempo para ser palhaço, treinador de handball e futebol no Portimonense? É verdade, sim, senhora. Eu tinha tempo Como? para tudo. Toda a gente diz, eu não tenho tempo para isto, eu não tenho tempo. Não. Eu mesmo trabalhando, tinha a minha vida profissional e mesmo com a minha vida profissional, após a minha vida profissional, que eu tinha como contabilidade, minhas horas todas vagas, até catequista fui durante muitos anos. 20 e tal anos de catequista, hein? Portanto, vejam 20? ver, comecei com 23 anos de catequista. Ai, É verdade. Deus! É verdade, sim, sim. E Começou com depois, quantos anos? tinha pai, olha, logo assim que fui dirigente, eu fui dirigente aos 17 anos. Como vocês ainda não sei se sabem ou não, mas aos 17 anos já era dirigente. Fiz a minha promessa de dirigente nas Caldas de Monchique, com 17 anos. Vejam vocês. 17, hoje? 17 Pois é. faço eu! Só fui um mês caminheiro. Só fui um Oh, mês meu caminheiro. Deus! E, portanto, desde 14, 15, 16 anos, comecei a dar catequese. Eu sempre estive metido, portanto, neste movimento da igreja. Em tudo. E tinha tempo para... Fui treinador de futebol, fui treinador de handball durante 9 anos, fui treinador de futebol de 2 ou 3 anos só. E depois tive que optar. Ou futebol ou escotismo. E eu preferi o Pois. escotismo. Até hoje. Pois. Eu tenho uma pergunta muito importante para você, é porque eu, para ser sincero, eu tinha dado Vamos em louco. tratar por tudo, está bem? Ok, Ai, chefe Cercas. por tu? Ok. Eu tenho Logo assim, ok. eu tenho uma grande pergunta para ti. Diz lá, Marcos. Maravilha, ok. Ok. Como é que, com tantas coisas para fazer, com tanto trabalho, porque isto deu muito trabalho, nunca pensou em desistir do escotismo em momento algum? Nunca. Eu tive problemas no agrupamento de Portimão, no 159, há muitos anos atrás. Eu fechei o agrupamento de Portimão 2 vezes, por motivos portanto, alheios àquilo que era o movimento, não é? E quando fechei um agrupamento desses, fui muito enxovalhado pelos caminheiros na altura. É verdade. Fechei o agrupamento por 9 meses, depois voltei a reabrir outra vez, com nova força, com nova direção, e pronto. E ainda hoje esse agrupamento existe. O 159. É. E o chefe... Ai, o chefe... tu abriu... O chefe Cercas, como vocês quiserem, não tenho problemas. eu vou tratar por você, porque Como quiseres, sinto como mais quiseres. confortável. Está bem. O chefe abriu montes de agrupamentos no Algarve. Para os nossos ouvintes, tivemos alguns problemas técnicos, então vamos recomeçar. Estávamos a falar dos agrupamentos que o chefe Cercas fundou. Sim, exatamente. Foi 5 ou 6 agrupamentos enquanto fui chefe regional. Comecei por o mais novo, o 1398 aqui da Quinta do Amparo, em Portimão. Depois o 1370 de Vila Real de Santo António. O das Ferreiras. Acho que foi o de Beliquem e Paderno. Uau! Meu Deus. Há aqui agrupamentos que eu não sabia. O meu primeiro foi o Parchal, ainda eu não era chefe regional.
Oh, meu Deus! E quando lhe convidaram para ser chefe regional, o chefe Sim. não hesitou? O chefe não pensou duas vezes? Pensei duas vezes, pensei. Eu nessa altura já tinha sido do agrupamento do Portimão e estava a trabalhar no agrupamento 173 de Lagos. Havia para aí uns 7 ou 8 meses que eu estava no agrupamento de Lagos. E uma chamada do nosso assistente regional, que na altura era o seu padre Domingos Fernandes, Uhum. que era o nosso assistente regional, mais o chefe Silvério, que era chefe regional na altura, na casa do seu padre Domingos, convidaram-me a aparecer lá, na casa do padre Domingos. E eu, bom, está bem, vou até lá, é para ir jantar, vou até lá, pois claro. Ao chegar lá, tinha lá uma comitiva que estava pronta para me convidar para ser chefe regional. E eu pus-me a pensar, e como não havia candidatos nenhum naquela altura, naquele ano, foi em 2010, tinha havido um problema com a junta anterior, que na altura era o chefe Edgar, houve aí um problema qualquer, e então, nessa altura, convidaram-me. Eu comecei a pensar, não vou, vai ser uma grande responsabilidade, não vou. Pois, E fui, pronto. eu assim, não há ninguém, vou eu. E fui, Já que ninguém pronto. chega à frente. E saí do agrupamento do Pachal e pronto, e lá fui. Até 2019. 9 anos, foi muito tempo, muito tempo. Então, Mas gostei. Muito tempo. você, para ter ficado tanto tempo, também gostava do que fazia. Então, e qual é que era a melhor parte de ser chefe regional? Tipo, qual é que era a coisa que você tinha mais saudades em ser chefe regional? Tipo, Opa, a melhor parte. a minha equipa, as minhas equipas, pessoas fenomenais, pessoas boas, com vontade de trabalhar na junta regional, e foi isso que me deu muito entusiasmo com a primeira equipa, no meu primeiro mandato, e depois no meu segundo mandato com a mesma equipa. No meu terceiro mandato já foi uma equipa diferente, quis, portanto, pôr à minha disposição malta mais nova, dirigentes mais novos, e pronto, e assim foi, consegui. Na altura, quando estive na junta, nos inícios, a região estava muito atribulada, não é? Muito atribulada. Acho que os agrupamentos trabalhavam cada um para o seu lado. E então tentei juntar os agrupamentos e criar uma maior amizade entre todos os agrupamentos para que a região andasse para a frente. E assim foi. Estou bastante contente por ter conseguido. Eu tenho a dizer que e esta nós região anda também. muito unida. Pois, esta região anda muito unida, é verdade. E nós também, nós agradecemos por isso, porque toda a nossa vida escutista, eu falo por mim, porque eu estou há 10 anos nos escuteiros, então os 10 anos que eu estou cá foram consigo. Ou seja, eu sempre senti a região unida e isso é graças a si. Por isso, um grande Começaste nos obrigado. Lebitos, foi? Sim, eu comecei logo nos Lebitos. Muito Sim. bem. E há quantos anos estás nos Pioneiros? Este é o meu terceiro ano. O terceiro ano. Sim. Então não apanhaste nenhum piomarego no meu tempo? Não, nenhum. Não. Nem Então, o meu Marcos, irmão e tu? apanhou. Não? Eu sou mais recente no escotismo, entrei no meu último ano de Lobito, é o meu primeiro ano de pioneiro agora. Estou no escotismo mais ou menos 5 ou 6 anos, mas é como a Inês, tive menos tempo, mas também foi a mesma coisa. A minha vida de escoteiro nesta região foi sempre consigo, praticamente como chefe regional. E esta região esteve sempre unida, por isso. É graças a si que temos esta região assim. Só tenho a agradecer. Sim, senhora, muito bem. Mas olha, eu tenho uma dúvida aqui na minha cabeça, que não me sai mesmo da cabeça. Você em 58 anos de escoteiros, você deve ter alguma experiência super absurda, que você diga às pessoas, isto aconteceu, e as pessoas ficam assim, o quê? Não, isso não aconteceu. Não é real. Quer contar alguma coisa assim aos nossos ouvintes? Olha, pá, de momento, o que é que eu poderia dizer? Deixa-me cá pensar. Houve muita coisa
para estar-me a referir a uma, não sei, mas houve muita coisa que me aconteceu e problemas. Portanto, eu gostava muito dos conflitos entre os dirigentes, portanto, fazer com que esses conflitos deixassem de existir. Essa foi a minha missão, foi essa. Nos conflitos que existiam nos agrupamentos, eu às vezes fui a vários agrupamentos, por causa desses conflitos, que não vale a pena dizer que conflitos é que foram agora. E tive momentos em que não sabia o que é que havia de fazer. Mas tinha cá uma pessoa ao meu lado que me ajudava e que me fazia com que essas coisas, esses maus momentos desaparecessem. E essa pessoa, o nosso grande chefe. Quem é? Nosso chefe. Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai. Oh! Muito bem dito. Ele sempre me ajudou. Eu estou sem palavras. Olha, e com isto você está a dizer que ia sempre aos agrupamentos, terminar com os conflitos. Peço desculpa. O chefe Cercas disse que ia sempre aos agrupamentos acabar os conflitos. E na entrevista de Portimão Jornal, acho que foi essa a entrevista que eu tenho recurso, sim. Portimão Exato. Jornal, o chefe disse, e passo a citar, não podia passar por este ou aquele agrupamento sem deixar nada, seja ensinar canções, nós, situações práticas ou coisas da vida. Então agora, vamos entrar no nosso segmento consigo, vamos entrar na nossa dinâmica, que é a música em 10 segundos, em que vamos testar o seu conhecimento musical. Uau. Música em 10 segundos. Música em 10 segundos. Então, basicamente, o Música em 10 segundos é: nós vamos lhe dar uma palavra e em 10 segundos o chefe tem de cantar, ou se não quiser cantar, pode só cantar. dizer. Não tem de cantar assim bem, Sim, pode sim. só cantar. Uma música que tenha essa palavra, ok? Não tem de ser no título, pode só ser. Uma parte Tem qualquer. só de ter a palavra. Mas a palavra, a música tem que, com essa palavra tem que cantar, é isso? Não, tem que Nós ser... damos uma palavra, eu vou-lhe dizer uma palavra e o chefe tem de arranjar uma música escotista com essa palavra, em 10 segundos. Inês, queres lhe Eu dizer acho que o assim? chefe consegue, chefe. Eu acho que sim, acho que é Não fácil. sei, vamos lá ver. 58 anos. Eu não sei, vamos lá ver. Então, Ok. a sua palavra é ventos Ventos. e tem 10 segundos. Sim. 10, Ventos. 9, Mas isso é uma música que existe, é? Sim. 7, Eu estou-me a lembrar, mas não me lembrei da Seis. música. Lembro da palavra. 5, 4, Não me lembro da música. 3. Eu lembro-me da palavra ventos, mas não me lembro da música. Inês? Ok. Não me lembro da música. Eu sou muito fraquinho para isso, mas está bem, vá. Lembra-se do hino do Akanak 2017? Não. Aquela parte: pioneiro, marinheiro entre ventos e marés. Essa tá foi bem. a que nós nos lembramos. Está bem, mas eu não me lembrava. Isso, músicas, então. Já são muitos anos a virar frangos. Isto agora, com músicas É potentes, muita música, muita coisa, não posso é lembrar de muita tudo. coisa. E É, agora, Deve ser malta, mundial. bem, já tenho quase 68 anos, não é? Não parece. sim. 58 de escoteiro, com mais 10, não é? Eu entrei para os Levites quase aos 10 anos, com 9 anos. Uhum. E como é que o chefe entrou para os escuteiros? Como Muito é que simples. isso aconteceu? Muito simples. Havia uma turma, havia um professor lá, meu professor, nessa altura,
era o chefe, esse professor era chefe, o professor João Cantinho Machado Figueiras de Andrade, que era professor da primária na altura, e depois convidou a turma a irem para os escoteiros, não é? E nós, portanto, aqueles que quiseram, aparecemos no local onde ele quis que nós aparecêssemos, na altura era o adro da igreja de Portimão, aparecemos lá, e a partir daí iniciei o escotismo, como aspirante a Lobito, e depois sucessivamente. Tive também um ano e meio nos Lobitos, até quase aos 11 anos, na altura, hoje é só até aos 10, mas na altura Sim. íamos quase até aos 11 anos. E depois fui explorador júnior, na altura, depois fui explorador sénior, na altura havia estas duas nomenclaturas, e depois caminhei um mês, e depois dirigente. Com falta de dirigentes no agrupamento, eu e mais 2 colegas fomos dirigentes, mas eles passados meses saíram e eu continuei. Aguentei o agrupamento 159 até o 25 de Abril. Até se dar a 25 de Abril. Uau. Isso era uma coisa que eu queria perguntar. Mas sim, continuo, eu depois logo pergunto, continuo. Sim. Até o 25 de Abril, onde aconteceram várias situações. Portanto, na altura era a Mocidade Portuguesa a força da juventude, não é? E eu aguentei o escotismo também nessa altura, com problemas antes do 25 de Abril, já nos últimos anos, 1973, 74, até o 75, tive que aguentar, porque depois começaram a aparecer os partidos, né? O Partido Comunista, o PMR, que era o outro a seguir, e veio o Partido Socialista, veio essa gente toda, e os jovens dos escoteiros começaram a desaparecer nessa altura, aqui no agrupamento de Portimão, começaram a desaparecer. O MRPP, era o Partido Comunista e o MRPP. E muitos dos escoteiros do 159 eram do MRPP. E claro, o escotismo não podia ter política lá dentro. Não tínhamos de ter partido, ainda hoje não, né? Naquela altura então, eu nunca deixei que isso acontecesse. Tive que mandar muita gente embora, então querem fazer parte da política, vão-se embora. Foram-se embora, desapareceram, tive problemas por causa de ter feito isso, não é? Mas depois, passados uns meses, as coisas voltaram tudo ao normal e pronto, e avançamos outra vez com o 159. Houve dirigentes que saíram nessa altura com medo, né? Da situação, do fascismo, mas o resto correu tudo bem depois da minha parte. Consegui sempre passar à frente desses problemas todos. Isso era uma coisa que eu queria mesmo ouvir na primeira pessoa, porque eu estava a falar com o Marcos quando nós estávamos a fazer a pesquisa sobre o chefe e quando nos estávamos a preparar para o episódio, nós assim, o chefe era escoteiro quando se deu o 25 de Abril. Então eu assim, ainda bem que o chefe falou nisso, porque eu queria mesmo ouvir. Não como escoteiro, mas como estava a trabalhar nessa altura, fiquei preso durante um mês no local de trabalho. Durante o mês no local de trabalho fiquei preso. Aliás, os elementos todos que trabalhavam comigo na empresa, ficamos presos na empresa. Passado um mês é que a gente saiu. A sério? A sério. Ai, meu Deus. Na passagem quase para o 25 de Abril, né? um mês antes do 25 de Abril, o Partido Comunista e o MRPP juntaram-se, mais os da Polícia Judiciária, né? Na altura, que era a Polícia do Estado, foram lá e fecharam a empresa e ficamos lá fechados até o 25 de Abril, quase até o 25 de Abril se dar. Mas ficaram fechados? Fechados mesmo? No emprego, na empresa. Ok. Não saíram do sítio? Não, do edifício, não. Ai, Deus! É verdade. É tipo quarentena, é tipo o que estamos a fazer agora. Exatamente. Exatamente. Olha, eu tenho uma meu patrão pergunta... na altura fugiu
fugiu para a Inglaterra. Depois voltou, mais tarde. Olha, Oh, ai, eu estou estupefacta. Não, tá, eu tenho uma São pergunta. situações que aconteceram na altura, né? Hoje está Pois. tudo bem. Sim, Pois, é mas que- isto são coisas que nós damos em história e vemos nos livros. Ouvir na primeira pessoa é sempre Uma coisa muito, diferente. é sempre mais diferente, fixe, né? Deduzo que não tenha sido fixe para si, mas Pois, E depois, vocês já repararam com certeza que eu tive várias condecorações, mas eu nunca fiz nada para receber, fosse qual fosse a condecoração. Nunca fiz, tudo o que eu fiz não foi por causa das condecorações. Deram-mas, olha, pronto, ali estão. Olha, estão no meu museu. nem Ah, Bárbara. aquele incêndio. pois o É? incêndio que você apagou, não era. Não era nada demais. Não, Não fui só eu. Fui eu e mais 2 colegas, mais 2 dirigentes que também receberam na altura a mesma condecoração que eu recebi. É verdade. é que o chefe Foi tem o título de herói. Sim, Foi Você é na o praia herói cerca. na conhecida Praia João de Arens. Nós É. estávamos num acampamento, não é? De escoteiros, e eu e mais os 2 dirigentes vimos fumo. Epá, isto não é nosso. Isto não é nosso. De onde é que vem este fumo? Estava mais ou menos 1 quilómetro de pé de nós. Uma Oh. casa, uma senhora, uma velhota, que lá estava em casa, vivia sozinha, foi acender o fogareiro, possivelmente, alguma faísca saiu e começou a arder o rastolho, não é? Yeah. Uhum. Isto foi o que aconteceu. E nós os 3, epá, temos que ir além, vamos ver o que é que se passa. Não dissemos nada aos miúdos, não é? Nós estávamos com lubitos e com exploradores. Ficaram as chefes das alcateias a tomar conta do acampamento e nós os 3 fugimos e fomos lá até o local. Assim que vimos aquilo, o rastolho ainda não estava grande, não é? O fogo ainda não era grande, era pequeno. Mas enquanto até lá nós chegámos, aquilo começou a arder mesmo. Quando chegou a arder, nós pegamos nas mangueiras que a velhota tinha, pusemos as mangueiras na torneira, um a segurar, aquilo não tinha onde prender a mangueira, um deles segura a mangueira na torneira e eu com a mangueira a tentar assim a fazer, como a ver se apagava. Portanto, ainda apagou-se algum, não é? Entretanto chegaram os bombeiros e pronto, e fizeram o rescaldo. Espera. Isso. Não, vamos voltar atrás só um segundo. Eu quando li Volta esta atrás. notícia que você Sim. tinha apagado o incêndio, eu pensava que você estava na rua com os amigos, ou sozinho, não sei, e começou um fogozinho e você foi lá apagar. Não, Afinal, foi um estava num incêndio acampamento. no meio do Foi um acampamento. incêndio Com grande. miúdos. E foi um incêndio Exatamente. grande. Eu estava com os Ok. lubitos e exploradores e vimos o fumo. Epá, passa-se aqui qualquer coisa, onde é que isto vem? E então saímos do local do acampamento, dissemos às chefes das alcateias para ficar lá e tomar conta do acampamento, e nós, eu e mais 2 dirigentes, seguimos a ver onde é que estava o fogo e fomos lá ter mesmo. O que aconteceu? Olha, eu já vi que você tem muitas experiências e se calhar em Olha, 58 com anos. escoteiros num acampamento de escoteiros também. Foi engraçado. Também eu não vi o fogo, também foi outro. Estávamos acampados, então o que é que aconteceu? Há os jogos, né? Os mais velhinhos fumam, correto, né? Sim. E é por isso que a gente proíbe os caminheiros de fumarem quando estão acampados, né? Uhum. Mas nesse jogo de pista, os caminheiros também faziam parte desse jogo. Algum deles deitou alguma beata para o chão e nós éramos, como é que se diz, o carro de vassoura. Íamos destruindo, portanto, as mensagens, né? Pois. Éramos os últimos. Íamos Sim. atrás para ver se ficava tudo bem e se eles deixavam tudo bem. Pois até é que quando nós íamos atrás vimos o fogo a atear, né? E nós fizemos umas vassouras com arvorete e começamos a bater e apagamos o fogo. Nossa Coisinhas. Senhora Jesus Cristo. Querem saber outra? Outro acampamento, numa regional, não é?
no Almarjão, em Silves, há uns anos atrás, nós também temos machados para cortar lenha. Uhum. E um desses machados vai bater numa das pernas de um moço, no miúdo. Ai, Tivemos que levá-lo para o hospital. Fez um grande buraco na perna, tivemos que levá-lo para o Ai, hospital. God. É verdade, tem situações destas. ai, meu Deus. Meu Deus. Então, Querem saber outra? Um acampamento também em Monchique. Isto foi, e passou-se com o meu filho. Estavam a brincar com aquelas facas grandes, não é? oh, Aquelas facas que a gente lá tem bem. grandes, a atirar às árvores. Um deles atira a árvore, mas ele estava perto, em vez de ir para a árvore, ele vai para apanhar a faca e fez um corte assim na mão. Ai, valha Tinha Nossa ele- Senhora. Tinha ele 11 anos. Não estás a ver? Que hoje é Mãe. dirigente Flávio. Ai, mãe. Ai, Deus. Deus É, meu. e até com pedras na cabeça e tudo isso. Oh, muita coisa. Oh, pá. Apanhei muita coisa com muitos. Então, mas O Marcos Varas, bateu a com a jogar à cabeça vara. no chão. eu bati com a O Marcos cabeça. jogar à bateu com vara a cabeça também. no chão a fazer o churro. Não Ixi, não bateste? foi com a cabeça, foi com as costas. Calma. Foi com a Eu não cabeça. levantava. Ai, foi? E miúdos com epilepsia. É? Ai, isso não. No acampamento. Também. Apanhei muitas vezes isso. É isso, é sempre E eu muita situações a coisa. pensar que bolhas nos pés era mau. É? E eu a pensar Vais que bolhas parar- nos pés era mau, depois de fazer o raio. Ele está Não, né? sempre a gozar comigo. Porque eu estou sempre com bolhas nos pés. É. Isso passa. Isso cura-se bem. Olha, chefe Cercas, Sim. tenho uma Diz. pergunta. Diz, Marcos. Depois de tanto tempo no escotismo, eu quero perguntar uma coisa que só pessoas como tu consegues ver, que é quais é que são as diferenças do escotismo de agora e do escotismo de antigamente? Aí... Eu digo isso no jornal. Não sei se leste. Lemos, Nós mas lemos, mas Olha, queremos muito uma diferente. resposta só Muito exclusiva diferente. para O nós. escotismo, os os nossos tipos ouvintes de querem. hoje, os jovens hoje são totalmente diferentes dos jovens há 10, 15, 20 anos atrás. Porque, há 15, 20 anos atrás não havia telemóveis, não é? Portanto, o que é que acontecia? A malta era mais unida, a malta brincava mais, a malta fazia mais jogos, participava em mais atividades. E hoje, com o telemóvel, e aprendiam fazendo. Hoje ainda se aprende fazendo, não é? Mas já é Sim, sim. diferente. Hoje temos o telemóvel, como é que se faz isto? A gente vai ao telemóvel, vê-se como é que se faz, não pensamos por nós próprios. Vamos ao telemóvel, não é? O mesmo é Pois. com o estudo. Antes a malta tinha que marrar para estudar. Hoje já tem no telemóvel, sobre um tema qualquer, é isto. E então, aí É ver, aprendem de esquecer. maneira diferente. E está feito. Exatamente. Pois. É por isso que o escotismo ainda hoje é bom, porque a gente faz coisas, vamos para o campo, e no campo, no telemóvel, não diz o que é que temos que fazer no campo. Não é? Já somos nós Pois. que temos que aprender, não é? Uhum. E criar as nossas situações. Não é? E é isso que é que o escotismo Claro. é bom. Portanto, a diferença é muita. E depois, hoje, os pais também, para os miúdos saírem de casa, é uma carga de trabalhos. Antes isso não acontecia. Eu antes fazia jogos noturnos, aqui na cidade de Portimão. Começávamos à meia-noite e acabávamos às 2, 2h30, 3 horas da manhã. E os pais autorizavam. Hoje, Era para na fazer boa. isso, é complicado. Há pais que Pois. deixam, mas há outros que não. Têm medo que os miúdos saiam à noite, que sejam raptados. Há sempre estas situações. Essa é a diferença do escotismo de hoje. Uhum. E sim, sim. Eu lembro-me que por acaso é um bocado diferente, porque a minha mãe, no tempo dela, ela queria entrar nos escoteiros, só que a minha avó não a deixou por causa dos bichos e não sei o quê. E não vais entrar nos escoteiros e não sei o quê, não sei o quê. E tipo, a minha avó é prima muito afastada da chefe Ivone, ou seja, elas já eram conhecidas e não sei o quê. E a minha avó não deixou a minha... Ainda está A aí, Ivone? Ivone? Sim. Está Ainda está fresca. no... Está fresca. Ela dança connosco nos acampamentos.
Ela Sempre, está-se sempre. lá. Ótimo. E a primeira coisa que a minha mãe me disse foi assim: Inês, eu não fui para os escuteiros, eu queria ir para os escuteiros e tu vai para os escuteiros, tu sai daqui, tu vais tudo, tu vai com as tuas bolhas, tu fica picado pelos mosquitos, não quer saber, tu sai. E eu acho que isso é uma parte fixe, porque a minha mãe e os meus pais, eles é que me incentivam a Motivaram. sair. Uma picada de mosquito não faz mal nenhum. Ai, a mim faz porque eu faço alergia. Pois, já é isso que eu ia dizer. Ai, uma boa conversa. Há muito que eu já não tinha conversas destas sobre os escuteiros. Então, e depois destas diferenças todas, será que tem uma frase, uma mensagem pequenina para os jovens de hoje em dia? Tem, sim, senhora. Eu acho que os jovens hoje devem continuar, devem ir ao escotismo, devem participar no escotismo hoje em dia. Há muitos que dizem, mas aquilo é católico, não sei o quê, mais isto e mais aquilo, e muitos fogem por causa disso. Mas eles não sabem o que perdem. Portanto, eu peço para que os escoteiros, os jovens, participem no escotismo, entrem para o escotismo, que seja AEP, que seja AGP, que seja CNE, participem, estejam no movimento, porque aprendem muito e o que é que eu ia dizer mais? Tanta coisa que eu poderia dizer. Acho que eles podem descobrir por si mesmos quando entrarem. Eles descobrem por si mesmos, exatamente. Exato. Tem acontecido com muitos, eu tenho visto muitos, vão para o agrupamento e ainda vão assim envergonhados, com medo, o que é que se vai passar, mas depois muitos deles desabrocham. E com vocês é que vêm isso acontece com todos, os isso vossos acontece colegas, sempre. pois, com os vossos colegas vocês devem notar essa situação. Sempre. Muito. Então, chefe Cercas, E nós pedimos sempre aos nossos convidados, você é o nosso primeiro convidado, ou seja, não é sempre, pedimos. Sim. Nós pedimos ao chefe para nos dizer um filme ou um álbum ou um livro que o tivesse influenciado. E o filme que o chefe disse foi O Robin dos Bosques. Exatamente. É isso E mesmo. eu achei magnífico. Porque que idade é que o chefe tinha quando viu o filme? É porque há tantas versões. Há muitas versões, enfim, sei lá, o Rubinho dos Bosques para mim influenciou-me bastante também no escotismo, porque ele dava tudo, né? Ele roubava aos ricos para dar aos pobres, né? Exato. Mas a minha função não era essa, roubar aos ricos para dar aos pobres. A minha função é, aos pobres, tentar ajudá-los. Portanto, como ele ajudava, eu também queria ajudar. Não os pobres, mas todos os elementos do escotismo. Estão a ver a minha passagem, não é? E a partir daí, não, eu tenho que ajudar seja quem for. Numa maneira ou de outra melhor, ou menos bem, ou bem mesmo, eu tenho que ajudar, seja como for. E então, no escotismo foi isso que eu fiz. Ajudar todos aqueles que precisassem para serem melhores do que aquilo que são hoje. E conseguiu. Pois. Consegui. Muitos. Olha, passou pelo agrupamento de Portimão, também já há uns anos, a droga. A droga é normal aparecer aqui ou acolá. E numa festa, portanto eu fazia todos os anos festa, teatro, parte musical, revista, é por isso que eu também aprendi e vim a ser também palhaço, não é? Palhaço de carolas. Okay. E então, nessa altura, notei, havia ali aquele montinho de 3, 4, 5, 6 pessoas, há ali qualquer coisa. Comecei a desconfiar, há ali qualquer coisa. E um dia aproximei-me deles, nessa festa, assim ao lado, e acho que me veio um cheiro qualquer, mas eles estão para aqui a fumar, deve ser isso. Yep. Então até que descobrir quem era um deles que vinha lá de fora e vinha para dentro e começou a fazer a distribuição, não é? E eu vim a saber quem foi
e tive que afastar esses elementos do agrupamento. Um deles, porque os outros eu tentei fazer com que eles não continuassem, não é? Houve mais 2 que desapareceram, outros que continuaram no agrupamento e esses conseguiram fugir da vida que levavam. Há outros que hoje são doutores, há outros que são enfermeiros, há outros que são, sei lá, têm boa vida. Destes todos que me passaram por mim, vá lá tirando 2, 3, 4 ou 5 é que foram para a má vida. Os outros todos têm conseguido fazer com que eles sejam boas pessoas. Isto é um Ou seja, Robin dos Bosques da vida real. Exato. É verdade. Tiraste umas palavras da boca. Para ser sincero, aquilo que eu estou a perceber é que aquilo que o chefe Silvério nos disse é totalmente verdade. Dá para ver pela sua forma de falar, pelas suas experiências, porque a gente falou com o chefe Silvério, que é um grande amigo nosso em comum, e a gente pedimos para ele nos dar um ponto positivo e um ponto negativo de ti. Não sei, pronto. E o ponto positivo que ele nos deu foi que você era disponível a 100% para o CNE, sempre com boa disposição de espírito, que é verdade, está sempre alegre e sempre disposto a ajudar os outros. E o ponto menos positivo que ele nos deu foi ser excessivamente bom no feitio, tentando sempre conciliar as opiniões. Ou seja, não há defeito tipo agressivo. Não, isso não é um ponto menos positivo. Pois, E eu acho que isso mostra muito do que o chefe é, e O só Silvério mostra... é um bom amigo também. O Silvério também é um bom amigo. o Também, ele também Silvério me forçou. Ele também me forçou para que eu viesse a ser naquela altura, há 10 anos atrás, portanto, chefe regional. Foi ele e o Padre Domingos que fizeram com que eu avançasse. Eu pensei muito, vai ser uma grande responsabilidade. Eu só pensei a vir ser chefe regional um dia, caso isso acontecesse, quando eu me reformasse. Não é? A minha reforma tinha mais tempo. Mas sim, aconteceu que teve que ser foi mais cedo. antes. Foi Pois muito antes e olha, foi uma altura ótima, pronto, para a minha função e gostei imenso. Portanto, tenho muitos amigos só no Algarve e fora do Algarve, nos Açores, onde também tive contacto com a região dos Açores, com a região da Madeira, com todas as regiões do nosso país, porque na altura a região do Algarve não era bem vista no nosso país, não é? Nas outras regiões, porque vem o Algarvio, mais isto e mais aquilo, não é? Eram estas coisas que aconteciam. Hoje em dia, não, a região do Algarve está presente em todo o lado. Por isso mesmo, temos elementos da região do Algarve infiltrados a nível nacional, não é? Foi muito bom, foi muito bom. Obrigada, chefe. Foi uma honra tê-lo como nosso primeiro convidado. Obrigada pela sua dedicação ao escotismo. Obrigada por nos ter acompanhado como nosso chefe regional desde o início do nosso percurso no escotismo. Quando precisar de alguma coisa, estou cá. Obrigada! Oh my God, tão querido! Obrigada! Então, estamos a chegar ao final do nosso podcast. Queríamos agradecer aos membros. Só uma coisa, onde é que eu vou ver isto? Onde é que eu vou ver isto? A minha entrevista. Pode ver no YouTube e no Spotify. No YouTube quando? A gente explica melhor no fim da entrevista. E depois dei-me um toque, está bem? Ok, sim, depois digam. sim. Depois? Então, sim, nós dizemos-lhe tudo no final. Então nós estamos a chegar ao final do nosso podcast e queríamos agradecer aos membros da equipa do conteúdo. Queremos agradecer também à equipa da comunicação. À equipa de edição. E a toda a equipa de animação, são muitas pessoas. À chefe Filipe Brás, ao nosso caminheiro Ricardo Espadinha, ao nosso candidato a dirigente, o Tiago Feijão, e a nossa chefe do agrupamento, a chefe Anabela. Eu agradeço a vocês. Obrigada, eu agradeço chefe. a vocês todos por esta entrevista, tá? E nós agradecemos à chefe. Beijinho à Inês, um abraço aí ao Marcos. Obrigado, chefe. Beijo
Para os nossos ouvintes irem acompanhando este nosso projeto, sigam a nossa página do Instagram, @piotalks_1052. Eu sou o Marcos. Eu sou a Inês e E isto foi o o Piotalks. Piotalks. Piu. Piu, Piu. piu, Piu. piu, Piu. piu, 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 Piotalks.